Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Meu Deus, eu vou ter que fazer algo aqui, os irmãos não reparem. Só deixar organizado. Daniel, não pode rir, meu filho. Irmãos, antes de começar o sermão dessa manhã, quantos tiveram? Pode, meu irmão, fique à vontade. Perdão. Meus irmãos, eu me esqueci de uma coisa, mas um pouco, deixa passar. Temos alguns visitantes aqui hoje essa manhã. Não temos? Ali, carinhas novas. Ali também aparece de carinhas novas. Queremos dizer que vocês são bem-vindos, tá? Nossas reuniões aqui são lindas, às 9h30, e que se possa isso, bem? Amém. Obrigado, filho. Amém, irmãos. Irmãos, antes de compartilharmos da Escritura, quero perguntar algo para vocês. Quantos? Alguém me ajuda aqui? Tem alguém que parece estar procurando a igreja ali, não está enxergando. Se puder me auxiliar, verifiquem se é isso, por favor. Antes de qualquer coisa, quero perguntar algo para os irmãos. Quantos tiveram uma semana acelerada aí? Teve alguém ou não? Vou levantar a mão, irmão. Teve semana acelerada? Não? Parece que o tempo foi menor do que a gente tinha, né? Na verdade, as demandas muito maiores em volume e tamanho do que a nossa disponibilidade de tempo. Quero compartilhar com os irmãos algo que essa semana o Senhor ministrou muito ao meu coração, mas muito em relação a algo. Primeira coisa é que quando Deus ele fez todas as coisas, depois de ter realizado toda a obra da criação, disse Deus que era bom. Em Gênesis 2:15, a palavra nos ensina que o Senhor ele criou um jardim, o jardim do Éden, e pôs o homem nesse jardim para duas coisas. Depois o homem no jardim para cultivar e guardar a terra. Primeira coisa que eu quero encorajar você, irmão, a obra do haja luz, haja firmamento, hajam as feras do campo, toda a obra da criação, toda a provisão de Deus foi criada antes de Deus ter formado o homem. Isso nos ensina sobre a confiança de que Deus sempre nos proverá antes mesmo de nós pensarmos. Deus sempre proveu o homem antes de colocá-lo para cultivar e guardar a terra. Cultivar e guardar a terra envolve trabalho, irmãos. Sim ou não? E a gente está trabalhando bastante, não é, irmãos? 8, 10, 12 horas dia, 40, 50, 60 horas por semana do trabalho. Mas no mundo pré-queda, antes do homem ter caído, que esse é o retrato do eterno propósito de Deus, antes da queda que nós temos essa referência. Depois de cultivar e guardar a terra ao longo de um dia, na viração do dia, no entardecer, no pôr do sol, acontecia algo, irmãos. O que acontecia? Deus vinha andar no jardim com Adão. Sabe o que isso nos ensina? Que o cansaço do trabalho nunca deve nos privar de andar com o Pai. Mesmo que hoje, na humanidade caída, a gente sinta os efeitos do cansaço do trabalho com maior intensidade. Mas o Senhor sempre nos chama
a comunhão. Você ouviu isso, irmão? E sabe por que eu preciso ministrar isso antes de começar a exposição da Escritura? Porque muitas vezes eu tenho percebido, irmãos, que a sua afeição é uma afeição de extremo cansaço. Mas eu quero te encorajar a encontrar deleite na comunhão com o Senhor e com os santos. Porque isso está proposto no mundo antes da queda. Quantos compreendem isso com zelo aqui nessa manhã? Então que você possa, a despeito de toda a tensão da semana de trabalho, lembrar que depois de cultivar e guardar a terra, Adão ainda tirava um tempo para estar com o Senhor. Porque afinal de contas, fomos criados não para o trabalho. Nós fomos criados para a glória de Deus. E o trabalho em Deus glorifica o seu nome. Quantos creem nisso, irmãos? Então, diante disso, que haja um derramar de refrigério sobre o seu coração agora. Que haja um derramar de paz. Que haja um derramar de vigor sobre o seu coração. E que a força que só o Espírito Santo pode nos comunicar seja produzida em seu interior agora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podemos iniciar a exposição da Escritura dessa manhã? Quero abrir a Bíblia com você, irmão. A primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 4. Semana passada a gente abordou capítulo 4 dos versos, a gente leu o capítulo inteiro, mas expusemos do primeiro verso ao 7. Fizemos a introdução da expressão sobre o amor. E hoje nós vamos avançar, vamos do verso 7 ao verso 21. E à medida que você encontra, por gentileza, vamos estar em pé. 1 João, capítulo 4, versos 7 ao 21. Quantos irmãos encontraram aí? Amém? Stefano, eu vou usar a NAA, Nova Almeida Atualizada. Já está ali? Joia, excelente. Podemos ler, irmãos? Amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, também devemos amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois
quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém, irmãos? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Feche seus olhos. Paizinho, como é bom nós estarmos juntos aqui, caminhando, Pai, cada dia, unidos por meio do Senhor, capacitados pelo Senhor para toda boa obra. E nós queremos mais uma vez, Pai, submeter a Ti a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções, e pedir, Espírito Santo, vem aqui fazer gotejar a Tua palavra como orvalho sobre nós. Vem amolecendo, Pai, a terra do nosso coração, para que seja como naquela parábola do semeador e da semente, que a nossa terra seja uma boa terra, o nosso coração seja uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. Livra-nos, Pai, de estarmos enganados em nós mesmos. Livra-nos, Pai, de agirmos com base na nossa mente, na mente humana, na nossa inclinação, Pai. Queremos submeter, Pai, a nossa vida ao Senhor. E todas as vezes, Pai, que erramos, que falhamos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia na nossa vida, Senhor, há tanto ainda da natureza adâmica que grita em nosso interior, Pai, mas nós queremos submetê-la agora à obediência de Cristo Jesus. E queremos nos render à autoridade da Escritura, porque toda a Escritura é inspirada e é útil para ensino, para correção, para exortação, que estejamos prontos, Pai, a abraçar todo o conselho do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, conforme nós dissemos na semana passada, é curioso porque é a terceira menção que o apóstolo João está fazendo nessa carta sobre o amor. É a terceira vez que João pega nesses capítulos iniciais e ele vai falar alguma coisa e ele toca em que assunto? Ele toca no assunto amor. É interessante nos darmos conta de que ao longo da história da igreja, poucos textos foram tão utilizados falando acerca da expressão Deus é amor, como esse texto descreveu tão bem. É curioso nós observarmos também que C.R. Sproul, ele nos chama a atenção de que repetir algumas verdades que cremos, observe isso, repetir algumas verdades que cremos produzem familiaridade. Amém ou não, irmãos? A gente vai repetindo verdades espirituais e isso vai produzindo em nós familiaridade. Contudo, há um risco de que a familiaridade que temos com alguns preceitos das Escrituras reduza o valor do seu significado. E quando nós usamos a expressão amor, e aqui João está dizendo Deus é amor, eu gosto de usar uma ilustração que alguns irmãos que me conhecem há mais tempo já me ouviram citar isso. Tem uma certa rede de fast food que quando você entra, pega a bandeja, eles colocam um papelzinho em cima e colocam lá o seu lanche, e aí você senta, começa a comer e tem um slogan em arco nesse papel que está dentro da bandeja dizendo amo muito tudo isso. E certamente você já entendeu de que rede de fast food, que eu não vou fazer merchandising aqui, tudo bem? Você já entendeu a rede de fast food, você entendeu o que eu tentei trazer como reflexão, porque usa-se a expressão amor em um contexto que vai tornando comum o uso dessa palavra, mas essa palavra não reflete a complexidade, a abrangência,
a altura, a largura, o comprimento e a profundidade daquele que é verdadeiramente o amor de Deus. Quantos compreendem um dos nossos grandes desafios no tempo presente? Porque a gente fala sobre amor, mas a verdade é que nós estamos, muitas vezes, por causa da inserção social, nós estamos normalizando o uso da palavra amor. E é muito curioso porque John Stott, ele costuma dizer que o cristianismo, ele é uma religião que ela é explicada por um evento. Não há cristianismo dissociado do evento da crucificação. Não existe cristianismo sem citar que o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, foi exposto e levado a uma cruz. E quando nós falamos sobre o texto que lemos, nós observamos o apóstolo João dizendo que o amor do Pai se revela por ele ter dado o seu Filho unigênito, e esse Filho unigênito foi levado para ser morto em uma cruz. Nesse contexto, precisamos compreender que o amor ele não pode ser definido por, preste atenção, o amor não pode ser definido, primeiramente, por sentimentos humanos, porque nem sempre estamos morrendo de amores uns pelos outros. Você ouviu o que eu disse? Amém ou não? A gente está em comunhão, a gente está caminhando junto, mas nem sempre a gente está olhando para o irmão e saindo de coraçãozinho dos olhos. Também não podemos, assim como não podemos nos apoiar em sentimentos humanos, também não podemos nos apoiar em obras ou intenções morais. Porque muitas vezes, por agirmos corretamente com algumas pessoas, achamos que essa é a demonstração de amor. E nós então estamos pervertendo o uso da expressão amor por moralismo, porque achamos que por agirmos de modo coerente, estamos amando as pessoas. E um terceiro engano que costuma acontecer é que quando nós damos algo às pessoas, entregamos talvez o nosso tempo, entregamos uma oferta, fazemos um bom gesto de uma doação de alguma coisa que nos é preciosa e vamos confundindo essas coisas com uma verdadeira e genuína expressão do amor de Deus. Quantos estão compreendendo até o momento, irmãos? Amém ou não? Sabe, quando nós vemos no texto a iniciativa soberana de Deus em relação ao amor, está descrita aqui nessa primeira carta de João, dizendo que Deus enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Eu preciso que você destaque isso em sua Bíblia, se você tiver uma caneta, se você tiver alguma coisa para anotar, para registrar. Nós precisamos ter esses dois pontos como apoio para o sermão dessa manhã. Primeiramente, Jesus, o Pai enviou o seu Filho, e ele envia o seu Filho para a propiciação do quê? Dos nossos pecados. Sabe, Tim Keller costuma dizer que o amor cristão não começa no que fazemos por Deus, mas do que Deus fez por nós, mesmo quando ainda não o amávamos. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? O amor que nós estamos aqui falando, o amor cristão, ele não tem início enquanto nós dizemos que amamos a Deus, mas o amor cristão tem relação com o que Deus fez quando nós ainda éramos pecadores. Nessa mesma direção, o bispo anglicano Ellen T. Wright costuma dizer que o amor não é uma ideia abstrata, mas ele é um sinal visível da nova criação já inaugurada em Cristo, e que amar é a evidência de que nós pertencemos a essa nova realidade.
Sabe uma das coisas, irmãos, que nós temos nos gastado no ensino aqui, tanto eu quanto o Rafael Guzzo, e nós temos ministrado acerca de um aspecto de quando Cristo completar a sua obra em nós, a saber, aquilo descrito em Filipenses capítulo 1, verso 6, que naquele dia Cristo completará todas as coisas e esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, poderemos vê-lo como ele é, então faremos parte do cumprimento, né? E vamos finalizar a obra de Cristo na conclusão de novos céus e nova terra, trabalharemos juntos, e nesse contexto nós temos reforçado de que a ressurreição de Cristo é uma expressão importantíssima para o cristianismo, irmãos. A ressurreição de Cristo inaugura uma nova humanidade por meio dele. Quantos entenderam o que eu acabei de dizer e reforçando aqui? O que é a festa cristã mais importante para nós é a Páscoa, porque fala sobre Cristo inaugurar uma nova humanidade por meio do seu sacrifício, da sua ressurreição. E quando entendemos isso, se Cristo é o último Adão e por meio dele foi inaugurada uma nova humanidade, e Deus é amor e o Filho é a expressão exata do seu ser, o amor autêntico e genuíno é o meio que temos para identificar se já estamos ou não vivendo os primórdios dessa nova criação por meio de Cristo. Quantos estão compreendendo isso? Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que quando a gente é paviozinho curto demais, assim, sabe? Tem alguém que se identifica aí ou não? Paviozinho mais curto, assim, sabe? Blá! E aí fala o que não deve. Fere indistintivamente, sabe? Machuca, deprecia, humilha, subjuga, está extorquindo o outro. Nós estamos vendo ainda traços da natureza adâmica. Gente que você não pode apertar que espirra, sabe, gente? Nós estamos falando de marcas ainda da natureza, o que, irmãos? Adâmica. E uma das marcas visíveis, segundo N.T. Wright, é de que o sinal visível da nova criação, inaugurado em Cristo, é o amar a Deus e os irmãos. Essa é a evidência de que alguém está recebendo a mente de Cristo e passou a viver já nos primórdios dessa nova humanidade. Quantos estão enxergando o desafio que é para a gente aí, irmãos? Porque eu tenho dias péssimos muitas vezes. Quantos tem aí também, irmãos? Você tem ou não? Eu tenho dias que eu deixei o leite entornar, olhei e falei, Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o último verso, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sabe, nesse cenário, quando nós entramos nesse trecho de 1 João 4, 7 a 21, não é João aqui, e eu quero chamar muito a sua atenção sobre isso, não é João fazendo um apelo moralista, vamos nos amar mais. Não é isso que João está fazendo. João não está dizendo assim, você tem que amar o seu irmão, hein? João está dizendo assim, se você é nascido de novo, porque é o contexto do texto. Recentemente, em uma das exposições, Rafael compartilhou sobre filhos de Deus, filhos do diabo. Quantos estavam aqui nessa manhã que o Rafael compartilhou isso? E aí nessa natureza, o Rafael estava, né, irmãos? Nessa natureza, filhos de Deus, filhos do diabo, os filhos de Deus estão sendo regenerados por meio do Espírito de Cristo que vive em nós. E essa regeneração por meio do Espírito de Cristo que vive em nós, vai produzindo em nós, como mencionamos semana passada, como uma bússola, que é feito da mesma natureza, a natureza do centro da Terra, basicamente de um material chamado de hematita. É o mesmo material presente na bússola, e a bússola reage sintonizando com o centro da Terra. Da mesma forma com que um cristão sintoniza com a essência da qual ele foi formado, a saber, a natureza do Espírito.
E é nisso que revelamos e desdobramos o amor cristão. Não como um apelo moralista de vamos nos amar mais, amiguinhos. Não, irmãos, é um chamado a viver a complexidade e a profundidade da nova natureza em Cristo Jesus. Por isso que eu gosto de uma citação de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: você não deve dar descanso à sua alma enquanto não tiver a garantia de que você nasceu de novo. Vai esmurrando essa carne até você ter certeza que você nasceu de novo. Porque assim revelaremos essa nova natureza em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para que o amor, ele não se torne num sentimentalismo religioso. Eu vou repetir aqui, irmãos. A gente não pode tornar a expressão amor de Deus num sentimentalismo religioso. Sabe por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente vai falhar. E o dia que a gente falhar, sabe o que vai acontecer? Se a gente ensinou moralismo, quem nos cobrar vai nos cobrar uma resposta que a gente não tem para dar. Eu consegui me fazer entender ou não, irmãos? Se a gente vai ensinando, não, tem que amar, tem que amar, tem que amar, tem que amar. O dia que você sonegar o amor, porque você está em Adão ainda, irmão. O dia que eu sonegar o amor, porque eu estou em Adão em muitas áreas ainda. Eu estou lutando, irmão, para ser regenerado em muitas áreas. E o dia que a gente sonega o amor, sabe o que acontece? Sempre tem um enviado do cão para chegar para a gente e falar assim, tem que amar os irmãos, né? Enviado do chifronésio, irmão. Mas sabe por quê? Porque o que a gente ensinou não foi sobre nova natureza, o que a gente ensinou foi um amor moralista. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Nós não podemos falar aqui de moralismo cristão, até porque moralismo nem cristão é. Moralismo é moralismo. Mas nós precisamos ensinar sobre, de fato, mergulharmos na nova natureza, a natureza do Espírito. E essa chamada ao amor que o apóstolo João está fazendo aqui. Sabe, nos primeiros 2 versos, 7 e 8, se você quiser anotar, aquilo que Deus é amor. Ao longo do texto, nós vemos João dizendo, primeiro, que Deus é Espírito. Nós vemos João dizendo que Deus é luz, e aqui ele diz que Deus é amor. É evidente que nós não estamos colocando Deus é amor sem considerar que Ele é Espírito e que Ele é luz. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? E eu quero que você tenha muito cuidado com o que eu vou citar aqui agora. E a gente já ouviu essas abobrinhas e a gente abraçou algumas delas. Quer ver uma coisa? Deus é amor. Então, amor é Deus. Não, irmãos. Não é. Deus é amor. Amém ou não? É isso que a Escritura diz. Sabe por quê, irmão? Porque o fato de 2 pessoas alegarem ter amor entre si não garante que Cristo estará entre elas. Porque se não há verdadeiramente Cristo entre os homens, o que existe é uma imagem retorcida de amor, mas não o verdadeiro e pleno amor que só o Pai, o Filho e o Espírito têm para nos revelar. Por isso, expressões como toda forma de amar é permitida, essa expressão contraria completamente as Sagradas Escrituras. Nesse cenário, irmãos, existe uma expressão na língua portuguesa que eu estou esquecendo aqui, que é quando você pega um nome e você personifica uma palavra. Esqueci o nome agora. Estava na ponta da língua. Não sei se alguém lembra disso. Mas é quando a gente tenta personificar, dizendo que... E a gente começa a imaginar como se o amor fosse uma pessoa. Não, meus irmãos. É uma pessoa, Deus. E um dos seus atributos morais é que Deus é amor. Segundo A.W. Tozer, o mesmo Deus que é amor, ele também é justo. E o amor e a justiça são indissociáveis. Amém? Deus é santo, mas Deus também é misericordioso. A santidade e a misericórdia também são indissociáveis. Sabe, nesse contexto, irmãos, precisamos observar que Deus é amor, Deus é luz, portanto, seu amor é santo e sua santidade é manifesta em amor.
tudo que Deus faz expressa tudo que Deus é. E até mesmo os seus julgamentos, os seus juízos, são medidos em termos de amor e misericórdia. Sabe, existe uma expressão de John Stott que eu gostaria que você ouvisse. John Stott, em um de seus livros, diz: se Deus fosse apenas amor, poderíamos reduzir o evangelho a sentimentalismo. Você ouviu o que eu disse? Vamos de novo na frase de John Stott. Se Deus fosse apenas amor, poderíamos reduzir o evangelho a sentimentalismo. Mas ele é amor e luz, é um amor santo. E por isso o amor de Deus não ignora o pecado, antes ele o trata na cruz. Você ouviu isso? O amor de Deus, ele não ignora o nosso pecado, mas ele trata o pecado onde, irmãos? Na cruz. E isso faz com que a nossa compreensão, então, mude um pouquinho. Por quê? Porque quando nós usamos a expressão amor, costumamos usar essa expressão em que contexto? Costumamos usar essa expressão com dar a nossa vida em favor de alguém a quem amamos. Costumamos usar esse termo. Só que quando nós vemos a obra que Jesus fez descrita em Romanos capítulo 5, verso 8, diz que nisto consiste o amor, que Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E é importante trazer o elemento de que sermos pecadores, a natureza do pecado em nós, nos tornou inimigos de Deus. Isso quer dizer que, em outras palavras, Cristo deu a sua vida para fazer daqueles que eram inimigos de Deus filhos por adoção. Você ouviu isso? E aí sabe o que acontece? A gente tem medo de se lançar nas relações em amor, irmãos. Eu vou repetir o que eu vou dizer, irmãos. A gente tem o que eu disse? Medo de se lançar nas relações de amor entre os irmãos. Sabe por que a gente tem medo? A gente tem medo porque já foi ferido. A gente tem medo porque foi abusado. A gente tem medo porque foi extorquido. A gente tem medo porque foi iludido. A gente tem medo e aí a gente recua. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, irmão. Preste bem atenção. Guarde essa expressão. Quem mais ama é quem mais arrisca. Quem mais ama é quem mais se arrisca. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Cristo quis revelar o seu amor pela humanidade, ele não entregou apenas o seu tempo e o seu suor, ele entregou toda a sua vida. Ele arriscou tudo para manifestar o seu amor. Por isso nós somos chamados a arriscarmos mais em amar a Deus e amarmos os irmãos. Estão entendendo alguma coisa que eu estou falando aqui, ou não, irmãos? Tem ou não? Porque a verdade, sabe qual é? A gente ama até aqui. Porque a gente não quer se arriscar, mas o autêntico e genuíno amor cristão, ele entende que quem mais ama, mais arrisca. Ah, mas eu vou me decepcionar. Irmão, olha para mim aqui. Você acha que você vai se decepcionar ou não? Você acha que você vai se decepcionar? Vocês deviam ter me corrigido. Vocês não deveriam dizer, eu não acho não, pastor, eu tenho certeza. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto estamos vivendo ainda nessa carne corruptível, a gente vai errar e vai frustrar as pessoas e vai se frustrar com elas também. Contudo, nós somos chamados a arriscar mais, assim como Cristo arriscou tudo por amor a nós.
Quantos estão compreendendo até o presente momento? O amor, irmãos, é o teste válido da verdadeira fé cristã. Sabe, uma das coisas que, observando uma frase de Wayne Grudem, um irmão precioso, tem alguns livros escritos, ele escreveu algo assim: a verdadeira teologia, que é o estudo de Deus, não é um curso árido sobre doutrina sem qualquer aplicação prática. Deixa eu dar uma pausa e explicar o que Grudem está tentando dizer. Para muitas pessoas, teologia é um estudo chato sobre Deus. Você ouviu o que eu disse ou não? Para muitas pessoas, teologia é o que eu disse? É um estudo chato sobre Deus. Olha o que Grudem está dizendo aqui. A verdadeira teologia, o estudo sobre Deus, não é um curso árido sobre doutrina sem qualquer aplicação prática, mas sim uma experiência diária e empolgante que torna o cristão cada vez mais semelhante a Cristo, porque eu estou entendendo quem Deus é, como Ele age. Isso é apaixonante para um filho de Deus. Ele continua dizendo: conhecer a Deus verdadeiramente é crescer na semelhança com Ele, e não existe conhecimento teológico que não transforme o caráter. Sabe o que Grudem está aqui nos chamando a atenção? Que se você tem encontrado um estudo sistemático das Escrituras, e você se apaixonou por conhecer a Deus, ali por meio da Escritura, essa palavra viva produzirá a vida de Cristo em seu interior, e se verão fruto do Espírito emanando da sua vida. A semelhança com Cristo será revelada por meio da obra que a Escritura vem realizando e o Espírito vem realizando em seu interior. Nesse sentido, irmãos, por isso que a gente é tão chato de... Vou falar de mim, não vou falar do Rafa, não. Eu sou tão chato em dizer... Nós estamos expondo 1 João, depois vai ser 2º e depois vai ser 3º. O que você fez essa semana com essa informação, irmão? Porque você já sabia o texto que eu ia expor aqui hoje. E se amamos o Senhor, amamos também a sua palavra. E nos interessamos por ela, porque nela contém as palavras de vida eterna. Então eu vou a elas para me apropriar do conhecimento do santo, epignosis, o conhecimento de quem Deus é. E dessa forma a obra do Cristo vai avançando no meu interior. Sabe, uma vez que Deus é amor, Ele comunica o seu amor em atos, não apenas em palavras. Você conhece aquele tipo de gente? Vamos falar uma coisa séria aqui. Você conhece aquele tipo de gente que é truculenta no falar? A primeira coisa que a pessoa faz é pá, ela dá quase que um tapa assim com as palavras, mas depois quando você observa o gesto dela se move em amor e entrega. Você conhece esse tipo de gente assim, ó? Aí a gente às vezes não fala porque tem medo de tomar um tapa, mas você sabe que se falasse ia resolver, porque aquela pessoa se entrega. Claro que a gente, pela obra do Espírito, a gente tem que largar a mão de dar tapa, né? Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? Contudo, sabe o que a gente precisa ter compreensão? De que o verdadeiro amor cristão se revela não é pelo que a gente fala, é pelo como a gente procede. Então tem pessoas que vão ter um jeito de falar que você vai entender que o gesto vai vir comunicando amor. E a pessoa não se move, não age, não dá um passo. Isso não é amor, só porque a gente falou que ama. Não tem nada a ver com o amor de Cristo, porque o amor de Cristo, Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer que se amamos a Deus e amamos os irmãos, a gente se move
para e não fala que. Fez sentido o que eu disse ou não? A gente se move para o serviço ao invés de dizer que ama. É importante dizer que ama? Amém ou não, irmãos? A gente tem ensinado isso. Vocês me conhecem, sabem que eu sou aquele cara que vai falar que ama e sou aquele cara que gosta do ósculo santo, de dar um abraço, de dar um ósculo. Eu sou esse tipo de cara. Tem outros irmãos aqui que têm esse mesmo perfil. Isso é saudável para a vida da igreja, irmãos. Mas isso não é tudo. Porque de nada adiantaria esses gestos, que são gestos pontuais, dissociados de uma prática cotidiana que demonstra entrega e amor constante. Quantos estão compreendendo isso? E esse é o nosso desafio. E por isso que a gente tem que ter cuidado com tratar o amor como moralismo. Sabe por quê? Porque às vezes no discurso a gente vai dizer que ama de modo moralista. E daqui a pouco seremos cobrados exatamente porque as pessoas esperavam que a gente fizesse o que falou e a gente não deu conta de fazer. Compreende isso ou não, irmãos? Faz sentido? Sabe, Paul Washer usa uma expressão que a cruz, e aqui nós vamos ver, aqui a gente vai desconstruir um doce engano que muitas pessoas ouviram e a gente fica com a mente confusa, irmãos. A cruz não é a medida do meu valor. Você, irmão, não é ouro de Ofir, tá bom? Você entendeu onde eu quis brincar ou não, irmão? Que pena que você não riu, porque as minhas piadas são péssimas e sem graça. Eu sei disso. Você não é mais valioso do que ouro de Ofir. Paul Washer disse: a cruz não é a medida do meu valor, mas da gravidade do meu pecado e da grandeza do amor do Pai. É isso que a cruz nos revela. Não que você é o centro de Jesus. Não. Você é um pecador miserável, depravado, que o Pai olhou e por causa da sua natureza amorosa, Ele resolveu nos resgatar, irmãos. Quantos estão compreendendo isso? Amém. Aí isso tira o nosso senso de protagonismo na hora, né, irmãos? Nossa, você... Igual um amigo, ontem à noite estive com um bom amigo, que os irmãos conhecem bem, o pastor Fábio Cristão. Tiramos o tempo para ter comunhão ali, abrir o coração e conversar um pouquinho. Aí ele vira para mim e fala assim: mano, vamos falar a verdade. 2 vermes sentados comendo um pouquinho, né? Eu falei: é isso aí, mano. É isso que a gente é. 2 vermes. Pode ser até um verme penteadinho, mas é verme, entendeu? No caso, penteadinho eu, pastor Fábio não. Essa foi muito boa. Não pode fazer recorte e mandar para ele, tá, irmãos? Não, todo mundo conhece o pastor Fábio aqui, irmãos. Tá doido. Sabe o que nós estamos vendo Paul Washer dizendo aqui, irmãos? Paul Washer está arrebentando com o jeitão da gente viver que a gente acha que a gente está abafando aqui na Terra. Não, irmãos. Não mesmo. Quando eu penso na minha história, nos meus anos de caminhada, eu tenho na minha memória pessoas que me machucaram bastante assim, sabe? Tenho na minha memória pessoas que nos fizeram muito mal. E quando eu penso no amor do Pai, o amor do Pai, ele é na mesma medida e intensidade sobre mim e sobre essas pessoas, irmãos. E a gente fica atraindo para a gente um senso de justiça própria, como se a gente fosse melhor do que alguém. Nós não somos melhores que ninguém, irmão. E sabe qual é o detalhe? Eu sou chamado pelo Pai a oferecer amor até mesmo às pessoas que de alguma forma
fizeram algo que eu desaprovo. Quantos estão compreendendo isso no momento? João, ele apresentou dois propósitos na morte de Cristo na cruz. Se você abrir no verso 9, no verso 10, abra a sua Bíblia, meu irmão. Verso 9 e o verso 10 de 1 João. Dois propósitos da morte de Cristo na cruz, que vivêssemos por meio dele. Primeiro propósito da morte de Cristo na cruz é o que eu disse, irmãos? Que vivêssemos por meio dele. E no verso 10, e que ele fosse a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, para ele, em união com ele. A morte de Jesus, irmãos, preste atenção, a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus foi um compromisso marcado. Eu vou repetir isso, a morte de Jesus não foi um acidente por causa, os homens eram maus. O pai já sabia disso quando mandou o filho. E o filho sabia, não são vocês que tiram a minha vida, eu a dou por amor a vós. A morte de Jesus foi um compromisso marcado. Jesus não morreu como um Marte frágil, mas como um poderoso conquistador e resgatador das nossas almas. Você entende isso, meu irmão? Jesus não veio como um mestre sofredor, como um Marte que morreu frágil na cruz, dizendo, minha vida acabou, estou perdido. Não. A frase de Jesus, quando estava para expirar e entregar ao Pai o seu Espírito, ele usou uma expressão que é tetelestai. E essa expressão tetelestai, um dos seus significados era quando um general chegava ao ponto final da batalha, cravava a sua bandeira na terra e dizia, esse território agora pertence ao meu reino. Jesus estava dizendo, tetelestai, o território da morte não pertence mais a ela, porque eu venci a morte. E a ressurreição foi a evidência de Jesus ter triunfado sobre a morte. Por isso, por meio da sua morte, nos foi outorgada a verdadeira vida. E nós então agora vivemos por meio dele, e ele se tornou a propiciação dos nossos pecados. Sabe, irmãos, nossa mente precisa compreender essa verdade espiritual e o nosso coração precisa aprender a abraçar essa verdade. Quanto mais alguém, preste atenção nisso, Wiersbe diria, quanto mais alguém se aprofunda no significado da cruz, maior será o seu amor por Cristo e maior a sua preocupação com os irmãos. Você ouviu o que eu disse ou não? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos falar um aspecto da vida prática cristã comum que a gente enfrenta. A gente lida com gente e gente tem problema. Gente tem as suas chatices. E nessas chatices, tem dias que a gente não está saindo o coraçãozinho dos olhos na chatice das pessoas que estão à nossa volta. Tem gente que tem menos dias com coraçãozinhos nos olhos e tem gente com mais, mas sempre tem gente que tem um dia que parece que o olho está seco. E aí sabe o que acontece, irmãos? Quando alguém começa a nos requerer muito, a pessoa só aparece quando é para pedir.
a pessoa só pede e não entrega nada, a pessoa só cobra e não se sacrifica, gerando reciprocidade na relação. Isso eu estou falando, irmãos, por favor, tira desse meu exemplo relações extremadas que carecem de uma intervenção e um aconselhamento pastoral mais pontual. Estou falando em linhas gerais. Os irmãos entenderam bem o tom dessa explanação aqui ou não? Entenderam? E é muito comum nesse tipo de contexto, a gente diz assim, eu estou cansado de me entregar por essas relações interpessoais aqui e não receber nada em troca. Vamos ser honestos. Alguém já se sentiu assim ou não? Sim ou não, irmãos? É. Talvez tenha gente se sentindo assim agora. Porque a gente está no mundo, irmãos. A gente tem lutas. A gente está na igreja, a igreja tem problema. Mas sabe o que o Wiersbe está nos lembrando aqui? Quanto mais alguém se aprofunda no significado da cruz, maior será seu amor por Cristo. Maior será sua preocupação com os irmãos. Eu me recordo de uma vez que eu fui pregar entre nós aqui, a gente estava, não lembro se na minha casa ainda ou no antigo local, sobre 1 Pedro 4,10, aquele versículo que estava pregado lá na parede, que nós devemos servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bons, aí tinha uma palavrinha ali, eu não sei se alguém lembra, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os irmãos 40 a mais aí, pós-40, a gente teve talvez na casa da gente, quando a gente era criança, a boa e famosa dispensa. Lembram disso ou não? Dispensa geralmente era um cantinho escondido, no fundo da cozinha. A gente pegava aquela haste de metal que quando torce ela prende na parede assim com a base de borracha. Botava uma cortininha daquelas de plástico com desenho de banana, um desenho de maçã, tipo a camisa do Railson, assim, bem descolada. E quando a gente ia mostrar a casa da gente, a gente mostrava a sala, a gente mostrava o quarto, a gente mostrava o quintal, mostrava a cozinha, mas não mostrava a despensa. E quando que a gente vai na despensa? Pode responder, irmão. Quando que a gente vai na despensa? É quando a gente precisa de alguma coisa. Quantos querem ser um receptáculo da graça de Cristo de verdade? É, irmão. Então você está aceitando ser dispensa. Sabe quando que algumas pessoas irão até você? Porque se tem um reservatório da graça em você, tem pessoas que só aparecerão quando precisam. E depois que elas precisam, tem o que elas querem, mataram a fome, o que elas vão fazer? Elas vão embora. E está tudo bem, porque você não repartiu nada que era seu, você só repartiu aquilo que você recebeu por meio de Cristo. Por isso que essa mentalidade de você é precioso como ouro de Ofir, que você tem uma luz, que você tem muitas coisas em você, não, irmão. Tudo que você tem, você recebeu de graça e é para repartir por meio da graça de Cristo. Por isso que quando alguém, muitas vezes, começa a ter esse sentimento, é nosso compromisso lembrar que nós não estamos dando nada que é nosso, só estamos apenas repartindo aquilo que recebemos de graça por meio da obra de Cristo Jesus. Quantos estão comigo até o momento? Posso fazer um parênteses? Vai doer. Você ouviu o que eu disse ou não? Vai doer. Sabe por que vai doer? Porque a gente ainda está aprisionado nesse corpo aqui, ó. Por isso que vai doer.
Só que a mentalidade de um homem e uma mulher regenerados pela obra do Espírito, que estão compreendendo 1 João capítulo 4, 7 a 21, sabe o que vai nos lembrar? Que quem mais ama é o que mais se arrisca. Se a gente não está disposto a arriscar, a gente ainda pode dar mais passos para aprender a amar a Deus e amar os irmãos. Quantos estão sendo desafiados pelo Senhor de verdade aí? Amém, irmãos? Sabe, há muito nesses textos ainda que se a gente for avançar, a gente vai ficar aqui até amanhã, tá, irmão? Cada hora que eu olho para uma frase desse esboço, abre mais umas 5 abas na minha mente, assim. Mas eu quero, me aproximando do fim, eu quero compartilhar algo com você, meu irmão. 1 João 4, 12 a 16, os versos ali mais à frente. Quero usar uma tônica aqui. Alguns biblistas costumam, eu não sou adepto a isso, mas acho que é válido, tem o seu valor mencionar. Há muitos biblistas que têm o hábito de pegar uma palavra-chave para cada um dos 66 livros da Bíblia, como uma ideia central, enfim. Para alguns biblistas, uma palavra recorrente no livro de Gênesis é o verbo andar. Você ouviu isso? É o verbo o que eu disse? Andar. Então nós temos Enoque andou com Deus, em Gênesis 5. Em Gênesis 6, Noé andou com Deus. Em Gênesis 17, Abraão andou com Deus. Homens que andaram com Deus. Na época do Êxodo, houve uma mudança de cenário. No período do Êxodo, no deserto, enquanto Moisés guiava o povo na direção da terra prometida, eles construíram um tabernáculo. De dia, Deus andava com o povo, representado por meio de uma nuvem, a fim de que o sol causticante não causasse dano para o povo. E de noite, Deus se fazia presente por meio de uma coluna de fogo. Deus agora está mostrando para o povo que ele quer habitar no meio deles, segundo o Êxodo, capítulo 25, verso 8. Primeiro, alguns homens andaram com Deus, agora Deus está dizendo que ele quer habitar no meio do povo. Mas Deus habitava de forma não física, não era material, mas não era biológico, não era físico. Deus estava ali representado, a presença de Deus, por meio de uma caixa conhecida como Arca da Aliança, num lugar, o Santo dos Santos. Quando nós vemos agora João descrevendo, ele está dizendo que houve sim um período onde alguns homens andaram com Deus. Houve sim um tempo onde Deus escolheu estar no meio do povo. Mas há agora um novo tempo, o tempo da nova aliança, onde Cristo escolheu, por meio do seu Espírito, habitar dentro de nós. Você ouviu isso, irmãos? Aquele Deus, o Criador de todas as coisas. Lembrando de uma canção da banda Palavra Antiga, esse é o Deus que não está lá fora, mas ele está vivo dentro de mim. E João está dizendo para nós nesse texto que o Verbo se fez carne e ele tabernaculou no nosso meio. Isso descrito no Evangelho, capítulo 1, verso 14. Mas aqui ele está dizendo que nós fomos chamados para viver por meio dele, e ele é a propiciação dos nossos pecados. Acerca disso, C.R. Sproul costuma dizer algo. Sproul diz que o maior privilégio da nova aliança não é Deus estar perto.
mas Deus está dentro. Você ouviu isso? O maior privilégio da nova aliança não é Deus estar perto, mas Deus está dentro. Nesse entendimento, João nos conduz a um grande consolo da vida cristã. Deus não apenas nos amou na cruz, mas Ele habita dentro de nós. E nesse panorama bíblico, irmãos, tabernáculo, templo, glória, exílio, retorno, isso aponta para um clímax, que é Cristo enviando o Espírito Santo para habitar no coração dos crentes. E esse Espírito vai nos comunicando o amor do Pai para que possamos viver aqui na terra, revelando todos os dias a natureza da qual fomos formados. Sabe, irmãos, deixe-me dizer algo aqui, super sensível. Sabia que Deus permite que muitas vezes os cristãos sejam afligidos com injustiça, a fim de que tenham a possibilidade de revelar a sua natureza, revelar do que eles são feitos? Mateus capítulo 5 nos ensina: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, por causa da justiça. Sabe o que acontece, irmão? Quando nós somos perseguidos e injuriados por causa da justiça. Não é porque o diabo está se levantando contra o propósito de Deus na minha vida para me dar um novo emprego. Não é sobre isso. Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? A gente tem que explicar isso porque muitos de nós foram formados nesse cenário. Que o diabo está se levantando. Não, irmãos. O cristão piedoso que quer viver andando na justiça, Deus permite, irmãos, que ele seja afligido para revelar do que ele é feito. E quando aperta e emana amor, ternura e misericórdia, mesmo diante da injustiça, sabe o que o mundo vê? O mundo vê a imago Dei, a imagem de Deus. Aquilo que Jesus revelou, que foi suportar a injustiça calado, a fim de revelar o caráter do Pai, os seus discípulos vivem aqui na terra, muitas vezes suportando injustiças e perseguições, a fim de compreenderem que eles têm um papel de revelar o amor do Pai em todos os espaços que eles estão presentes. Sabe o que isso vai dizer? Preste bem atenção. É meu papel fazer isso, eu não posso terceirizar. Nesse contexto, nós estamos passando por perseguição política no Brasil. Não confunda exercer a cidadania com você se tornar político, partidário, fundamentalista, religioso, que fica chamando os outros de esquerdopatas. Porque a igreja autêntica e genuína, ela consegue se posicionar fielmente, mesmo no entorno da injustiça, falando a verdade, mas na frequência do coração do Pai, e não gritando com o mundo, mas revelando a sua cidadania, assim como Paulo fez, que ele revelou a sua cidadania com firmeza, sem mudar o tom. A igreja aprendendo a lidar com a cidadania de modo correto, glorifica o Senhor. Você ouviu o que eu disse ou não, irmãos? E os irmãos entenderam bem o que eu disse aqui. Sabe, irmãos, a mensagem do Evangelho não promete facilidade, ela promete Cristo. Você ouviu isso? A mensagem do Evangelho não promete facilidade, ela promete Cristo.
Que Deus nos forme à imagem de seu Filho, que o amor que procede dele flua através de nós. E assim como Tim Keller costuma dizer, o Evangelho não nos diz ame para ser aceito. O Evangelho nos diz, você é aceito em Cristo, portanto agora ame. Quantos entenderam e ouviram isso? Amém? Que ao pregar, ao viver, a gente possa manifestar o amor do Pai, irmãos. A gente possa revelar a natureza da qual fomos feitos. A gente não está em um mundo como igreja. Eu quero levar você a essa reflexão. Numa realidade como igreja, nós não estamos numa realidade de ursinhos carinhosos, irmãos. Todo mundo fofinho e perfeito. Mas nós estamos na realidade de uma nova humanidade por meio de Cristo. Por isso, podemos aprender a amar os irmãos. Quantos compreenderam isso, amém? Quero orar com você, irmão. Ore ao Senhor para que essa palavra encontre espaço em seu coração,